Regulamentação da reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados. E você vai ver ainda. Com dólar operando a mais de R$ 6 a dias, entenda como alta da moeda americana impacta a sua vida. E ainda, Câmara dos Deputados aprova texto base do pacote do projeto de corte de gastos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E olha, o dólar disparou novamente em relação ao real e atingiu a cotação recorde de R$ 6,09 nesta terça e abriu novamente em alta hoje, cotado a R$ 6,12. Esse aumento pode acabar refletindo nos preços mais altos ao consumidor a partir de janeiro. No período de pouco mais de um mês, a moeda norte-americana saltou dos R$ 5,67 registrados em 5 de novembro. Um dia antes do anúncio da vitória do presidente Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, para a cotação recorde de R$ 6,09 nesta semana, uma alta de 7,40%. Economistas dizem que a valorização da moeda norte-americana frente ao real está relacionada à eleição de Trump nos Estados Unidos e aos receios sobre as contas públicas do governo brasileiro. Nas máximas do pregão desta terça-feira, a cotação passou dos R$ 6,20 e melhorou depois do indicativo de que o pacote de corte de gastos ia começar a ser apreciado pelo Congresso Nacional. Em 2023, a moeda norte-americana recuou 8,6% no ano, no início da gestão de Lula, que havia apresentado uma nova regra de contenção dos gastos públicos e a reforma tributária. O dólar em queda foi fundamental para o controle da inflação e o início do ciclo de corte de juros. Mas, no fim deste ano, o caminho inverteu e a alta do dólar tem feito os juros do país entrar em rota de aumento. Entraram na conta os fatores relacionados aos Estados Unidos, em que a vitória do republicano traz uma agenda de mais barreiras comerciais ao comércio exterior. Além disso, a proposta de corte de gastos foi criticada pelo mercado, principalmente pelo anúncio da isenção de impostos de renda dos trabalhadores com salário de até R$ 5.000. O dólar alto encarece insumos importados e favorece as exportações. Já o setor do varejo não deve segurar sozinho as elevações, e isso significa que a inflação deve subir em breve, com o reajuste dos preços de fornecedores, repassados para o consumidor final, já a partir de 2025. Bom, como a gente viu, o dólar chegou a atingir R$ 6,20 ao longo do dia de ontem. E há grande temor interno, visto que a alta na moeda americana afeta diretamente as nossas contas. Exportações, importações, varejo, enfim, todos nós seremos de alguma forma impactados. E é preciso entender bem o assunto. Vamos falar então com o economista Rodrigo Simões. Bom dia, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Olá, Tabata, bom dia e bom dia a toda a nossa audiência. Bom, Rodrigo, eu vou começar chamando a atenção porque eu disse que todos nós seremos impactados, né? Isso porque tem um importador que foi o primeiro a sentir essa diferença, porque compra em dólar. Os exportadores, por outro lado, estão começando a comemorar, né? Porque os produtores vão preferir exportar para receber em dólar, só que isso vai acabar encarecendo, né, o abastecimento interno. Eu queria que você explicasse para a gente de que forma, no dia a dia, todos nós seremos afetados. A gente já deve começar a sentir isso agora, com as compras de Natal, por exemplo, ou só no próximo ano? Bom, muito bem, Tabata. Já começamos a sentir, tá? Já a partir dessa semana, já que passou, muitos insumos importados e até mesmo a população já está sentindo reflexo nos preços de remédios. Por exemplo, você tem remédios, assim, aquelas injeções para diabetes que são importadas, já está vindo com um grande impacto, um grande aumento, e isso já está, infelizmente, pesando, Tabata, no bolso da população brasileira, né? O Brasil está numa sinuca de bico, onde tem uma tarefa
para se resolver, que é interna, que é a questão das contas públicas, tá? Não que o Brasil vá quebrar, não é isso, mas é que as contas públicas estão apertadas e, em contrapartida, o Brasil enfrenta um desafio que não é só o Brasil, tá? Mas o mundo todo vai enfrentar um desafio com a eleição do Donald Trump. Donald Trump quer arrumar a casa dele, só que arrumando a casa dele, impondo mais tarifas, ou seja, encarecendo o dólar para quem precisa dessa moeda para vender para eles ou comprar, acaba também trazendo inflação para os países e o aumento. Então, Tabata, a gente está numa situação bem delicada, onde o governo brasileiro vai precisar correr para resolver esse problema e trazer um pouco mais de tranquilidade e principalmente no bolso da população, viu? Rodrigo, e tem uma outra informação que eu gostaria de compartilhar, que o combustível, ele também pode sofrer aumento, né? Quem usa o próprio veículo, né, veículo particular, mas também transporte público. Em uma entrevista, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele disse que há um estudo para um possível reajuste da tarifa de ônibus a partir de janeiro, que é impactado por uma série de fatores, incluindo a alta do dólar. Então, assim, a gente está falando de mercado, de quem precisa de algum insumo, né, como você disse, algum medicamento. A gente está falando também no dia a dia transporte público, então é uma cadeia, né, é muito grande tudo que impacta com essa alta do dólar. Exato. E principalmente esse ponto importante, Tabata, que você levantou, a questão do aumento do transporte público. Por quê? Porque você tem, na questão, uma parte do combustível brasileiro é atrelado, né, a cotação do petróleo é atrelada à oscilação do dólar, isso reflete, tá, no custo do transporte público, por isso que o prefeito pretende fazer o reajuste aí para esse início de ano, então esse é o primeiro ponto, aí a passagem fica mais cara. Com o dólar maior, uma coisa que prejudica também é a questão das máquinas, dos equipamentos e das peças, seja para quem tem frete de alimentos, ou também para quem tem o ônibus, né, vans, toda a questão de transporte. Por quê? Porque você tem muitas peças que nem sempre são produzidas no Brasil. E aí você acaba comprando essas peças importadas, principalmente de veículos. Então, o nosso país hoje, ele sofre um pouco, assim como muitos países que têm pouca industrialização e você depende muito de comprar produtos importados. Então, isso não é só um problema do Brasil, mas é muito problema do Brasil, da América Latina e alguns outros países. Então, por isso que muitos dos economistas, eles acabam falando, né? Falam, olha, o Brasil ele precisava ter um pouco mais de industrialização, sabe? Industrialização forte de alguns produtos, para ver se contrabalanceia. Não que a gente tenha que produzir tudo, mas isso faria com que a moeda ficasse um pouco menos forte, sabe? Pressionasse um pouco menos o real, e aí a gente conseguisse, entre perder de um lado e ganhar do outro, a conta poder fechar, sabe? Uhum. Agora, com relação a como funciona, né, a cotação do dólar, muito se fala que o motivo da alta da moeda americana é especificamente especulação, reação do mercado a projetos do governo federal, ainda a Selic estar a 12%. Tem alguma coisa nesse sentido? Como que funciona, Rodrigo? Tem mesmo, tá? O que que acontece? O Brasil, ele sofre, sim, um pouco de especulação, tá? Por parte dos investidores na questão quando a gente olha essas instabilidades, tá? Lá atrás, é um histórico bem antigo, tá? O Brasil, ele já passou por problemas de crise de moratória, de pagamento, de dívida externa, tal, mas isso ficou lá atrás, lá nos anos 80, nos anos 90. Mas essa memória acaba continuando. E aí os países, principalmente nós aqui da América Latina, como nós somos países de baixa industrialização, tá? De ainda estarmos em desenvolvimento e com o déficit público aumentando, o que que o investidor olha? Ele falou, peraí, será que o Brasil ele vai conseguir pagar as suas contas? Como assim? Porque o Brasil ele recolhe todos os impostos da população e com o dinheiro desses impostos ele tem que pagar, né? Creche, escola, saúde, educação, segurança, tudo. A questão é que mês a mês falta dinheiro no caixa do governo
Por quê? Porque o imposto cobrado da população, dos empresários, não está sendo suficiente para poder pagar. E aí os investidores, quando vão emprestar dinheiro para o Tesouro Direto, estão começando a exigir juros cada vez maior. Então, já se fala que o Tesouro vai ter que começar a pagar 12, 13, 15% de juros ao ano para cada R$ 1 que você empresta para a União, para o Tesouro. Isso é muita coisa, isso é uma taxa de retorno que você acaba não tendo nem se você empreendesse. Então, quando os investidores que emprestam dinheiro para os países olham para uma situação dessa, começa a ter uma crise de confiança. Por isso que o presidente Lula está sendo pressionado junto com o ministro Haddad de falar o seguinte: olha, será que vocês vão conseguir honrar os compromissos? Será que não está na hora de a gente fazer um ajuste fiscal? E lembrando, esse ajuste fiscal ele tem que ser feito, mas tem que tomar cuidado para não prejudicar a população que é que mais sofre, viu? Tem Com gente que certeza. consegue pagar mais, Com mas a certeza. população tem que ser levada em conta. Com certeza, Rodrigo. Agora eu vou pedir para você continuar com a gente, porque nós vamos falar sobre um outro assunto que também vai impactar muito as nossas vidas, viu, Rodrigo? Eu vou mudar de câmera, porque a Câmara dos Deputados aprovou o primeiro dos projetos que regulamentam a reforma tributária. Agora, o texto segue para a sanção do presidente Lula, que ainda pode vetar trechos da proposta. Com 324 votos favoráveis, a proposta que regulamenta a reforma tributária foi aprovada na Câmara, com a retirada de parte das modificações do Senado. Com isso, a alíquota dos futuros impostos unificados sobre o consumo deve ficar em torno de 27%, perto do que o governo projetava. O novo sistema de tributação sobre produtos e serviços só será totalmente implementado em 2033, depois de uma transição gradual iniciada em 2026. No primeiro ano de implementação do sistema, as notas fiscais devem indicar uma alíquota teste, mas sem cobranças de tarifas estaduais e municipais. O projeto define que carnes, frangos e peixes também terão a alíquota zero da Cesta Básica Nacional. A isenção das proteínas foi responsável por elevar em 0,56% a estimativa da alíquota padrão, e uma categoria de alimentos terá direito a um corte de 60% nas cobranças do IBS e da CBS, como leite fermentado, óleos vegetais, sucos naturais e outros. A proposta define uma lista de produtos e serviços que serão sobretaxados pelo imposto seletivo, apelidado de imposto do pecado, já que são considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como bebidas açucaradas e alcoólicas, carros, apostas online e outras. As operações imobiliárias de pessoas físicas ou jurídicas serão tributadas com os impostos estaduais e municipais, mas pessoas físicas que, por ano, arrecadarem abaixo de 240 mil com o aluguel de imóveis não serão tributadas. Bom, e agora a gente volta a falar com o economista Rodrigo Simões, porque eu quero saber qual a opinião dele sobre esse assunto. Rodrigo, o projeto ele trata de tributos que serão efetivamente pagos, né, apenas pelos consumidores finais de produtos ou serviços. O que muda com essa reforma tributária? Bom, muito bem. Essa reforma tributária, ela vem num bom momento, né? Já era para ter sido feita há muitos anos atrás, tá? Para poder organizar e facilitar o entendimento do quanto que a gente realmente paga de tributos, de impostos sobre o que a gente compra, sobre serviço. Isso sempre foi uma discussão no Brasil. Muito se discute se a gente paga uma alíquota X ou uma alíquota Y. E assim, e muitos profissionais e especialistas da área acabam divergindo sobre realmente qual que é a nossa carga tributária, tá? Então a reforma tributária, ela vem num bom momento. Segundo ponto, que é a minha avaliação e nós aqui da Faculdade de Comércio também estudando, é o seguinte, que a reforma ela veio, não veio perfeita, mas pelo menos ela veio uma reforma com o objetivo de tentar trazer maior transparência e menor complexidade, principalmente para as empresas que calculam seus impostos, porque isso acaba dando muito trabalho e as empresas acabam se perdendo muito sobre realmente o que elas vão pagar ou não de imposto para o governo. Então, com a reforma tributária, isso vai facilitar, porque de 5 tributos vai se reduzir para 2, que é o IBS e o ICBS. E do outro lado,
para a população, eu achei que veio um ponto muito importante que eu também fui a favor, e até comentei aqui em outras oportunidades, que é a redução do imposto para a camada mais carente sobre a cesta básica, né? Então, já tem muita população que tem uma renda menor, tem uma situação de vida muito mais difícil e que é justo que essas pessoas também paguem menos imposto sobre o alimento, porque o alimento, Tabata, está ficando cada vez mais caro proporcionalmente sobre a renda do brasileiro. Então, assim, quando você olha 10 anos atrás, uma cesta básica, ela tinha uma participação de aproximadamente 40% sobre o salário mínimo. Hoje, uma cesta básica está próximo de 60% de participação do salário mínimo. Então, assim, você vê que o alimento está pesando bastante em cima do orçamento familiar brasileiro, tá? Com certeza. Agora você citou pontos positivos, né, na sua análise. Tem algum ponto negativo que seria importante destacar? Agora sim, o imposto seletivo foi muito importante, eu achei que foi muito importante, por quê? Porque traz um aumento, principalmente para cigarros, bebidas, itens que fazem mal à educação, à saúde do brasileiro. Então, eu achei que é bem importante, isso já é uma métrica que é aplicado fora do Brasil, principalmente na Europa, em outros países, eu acho que isso contribui bastante. Agora, o que mais me preocupa ainda nessa questão da reforma é o quanto realmente vai ficar essa alíquota. Porque, assim, nós somos um país de renda média que ainda estamos em desenvolvimento. Então, a gente precisa ter uma alíquota justa para a população, tá? Mas também não excessiva, que corroa todo o orçamento, principalmente das camadas mais pobres. Então, a gente precisa terminar de aguardar todo o estudo final para ver o quanto vai ficar essa alíquota, se vai ser 26,5%, 27%, lembrando que a gente já está no topo das alíquotas máximas que a gente tem aí de IVA pelo mundo, tá? Que é 28%, 28,5%. Tá? Perfeito, Rodrigo. Olha, muito obrigada pela sua análise. Foi um prazer te ouvir, te receber aqui e até uma próxima. Tá, então eu que agradeço a toda a audiência da Redação HIT e é sempre um prazer estar com vocês aqui. Uma ótima tarde. Prazer todo nosso. Boa tarde para você. Tchau, tchau. E veja a seguir, Câmara dos Deputados aprova texto base do pacote de corte de gastos. E falando da capital do país, abrimos tela agora para Brasília, 24 graus neste momento. Nós voltamos em instantes. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília. Faltam 10 minutos para o meio-dia. E o Congresso Nacional realiza uma sessão conjunta hoje para votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Além da LDO, devem ser analisados ainda projetos que abrem créditos extraordinários ao orçamento de 2024. O que traz maior volume de recursos é 4 bilhões de reais para o Fundo Nacional de Aviação Civil. Outro projeto abre financiamento destinado à exploração marítima e terrestre de petróleo de gás natural. Uma proposta pretende adequar a correção dos recursos do fundo partidário às regras do arcabouço fiscal. A medida não impacta o valor autorizado para o fundo pela Lei Orçamentária Anual deste ano, que foi de 4 bilhões e 900 milhões de reais. E olha, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base que limita benefícios fiscais e despesa com o pessoal em caso de resultado negativo nas contas públicas. Por 318 votos, a favor e 149 contra, deputados aprovaram o texto do corte de gastos do governo, que
que estabelece gatilhos com resultado negativo nas contas e permite congelamento de emendas e dinheiro de fundos para pagar dívida pública. Essa primeira proposta proíbe a ampliação de benefícios fiscais em caso de resultado negativo nas contas da União. Com a íntegra das medidas, divididas em 4 propostas legislativas, o Planalto projeta economizar 375 bilhões de reais até 2030. Uma das medidas da proposta é a ampliação do poder do governo para congelar o pagamento de emendas parlamentares, quando houver resultado negativo na economia. O ponto foi alvo de divergência entre deputados, mas prevaleceu a regra proposta pelo Planalto. Pelo texto, o Executivo poderá bloquear ou contingenciar essa categoria de recursos, seguindo a proporção de congelamento de outras despesas discricionárias. O bloqueio orçamentário acontece quando as despesas ultrapassam o limite de gastos do arcabouço fiscal, que é considerado mais difícil de ser revertido. Já o contingenciamento é empregado quando as receitas estão abaixo do esperado. E agora a gente muda de assunto e fala de esporte, porque o atacante Vini Júnior, do Real Madrid, foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo. Vinícius Júnior é o melhor do mundo. O atacante do Real Madrid foi o escolhido pela FIFA e recebeu o prêmio The Best em cerimônia realizada em Doha, no Catar. Vini é o primeiro brasileiro a levar o prêmio de melhor do mundo desde 2007, quando o meia Kaká foi o escolhido. Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza, do crime, e poder chegar aqui é algo muito importante para mim, que eu estou fazendo por muitas crianças que acham que tudo é impossível e que eles não possam chegar até aqui. Vini Júnior marcou 24 gols e deu 11 assistências entre todas as competições na temporada passada. Além disso, comandou o Real Madrid no 15º título do clube na Liga dos Campeões e agora se prepara para enfrentar o Pachuca na final da Copa Intercontinental, que será disputada nesta quarta-feira em Doha. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho de Washington, capital dos Estados Unidos. Washington abriga o National Mall, que é o ponto central da cidade e onde está a maior concentração de atrações da capital dos Estados Unidos. Além de museus e monumentos, a cidade apresenta ainda muitos pontos artísticos como o Kennedy Center, ópera e teatro, dança, Sinfonia Nacional, da Ópera Nacional e de vários grupos de câmara e corais. E antes de encerrarmos, vamos ver agora uma câmera ao vivo de Washington. Por lá agora são 9 horas da manhã e 54 minutos e você vai ver aí na tela a vista da Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos e também a principal sede do Poder Executivo. Algumas curiosidades: a construção só terminou em 1800, no local escolhido pelo então presidente George Washington. Essa edificação nem sempre foi branca, viu? A sua cor original era marrom, mas foi pintada de branco após ser reformada, passando a ser chamada então de Casa Branca no mandato de Roosevelt. É uma construção cuja segurança passa por grades, sensores, cães treinados, janelas à prova de balas e até bunkers. Um dos principais símbolos do poder estadunidense. Imponente, né? E com a vista da Casa Branca, a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quarta-feira para você e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais.